A escolha de ter um filho nos atravessa como mulheres, desde a nossa identidade até a nossa rotina de vida. Decisões que antes poderiam ser feitas de forma mais prática, depois que nos tornamos mães, precisam ser ponderadas e analisadas com certo planejamento, porque afinal de contas existem outras demandas que entram nessa equação. Mas quando nessa conta entra um segundo filho, como é o meu caso, o planejamento, as decisões podem ir para um outro patamar de complexidade, que eu entendo muito bem, modéstia à parte. Mas em um mundo onde a taxa de natalidade está diminuindo, ver uma mulher exercendo uma maternidade com 3, 4, 5 filhos nos mostra que dinâmicas familiares como essas podem ser desafiadoras, mas também são repletas de muito amor e dedicação. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. No episódio de hoje do 1001 Tretas, nós vamos conversar com essas mães de muitos e entender a dinâmica dessa maternidade, que envolve um cuidado multiplicado, mais possível e cheio de afeto dentro da realidade de cada uma dessas mães. Para essa conversa, nós contamos com a presença da nossa maravilhosa plateia 1001 e das nossas convidadas. A fisioterapeuta, mãe da Catarina e dos quádruplos, Antonella, Ícaro, Diego e Caio, Priscila Sandri, e da empresária, mãe das Marias, Maria Luísa, Maria Valentina, Maria Cecília e Maria Fernanda, Renata Darcy. Sejam muito bem-vindas! Gente, eu tô até suando de ansiedade. Não sei nem por onde a gente começa. Eu tenho uma ideia. Porque eu sempre adoro começar ou jogar essa pergunta no meio, que é aquela sensação do primeiro positivo. Né? No seu caso, primeiro positivo, a gente fica sempre uma sensação muito louca, né? Enfim, eu adoro ficar perguntando como é que foi, onde é que você estava. Quando você descobriu 4, como é que foi isso? Pelo amor de Deus, conta pra mim. Antes de descobrir que eram 4, minha mãe olhou pra mim, tava me trocando, ela falou, você tá grávida? Eu falei, mãe, acabei de perder um bebê, né? Você tinha isso, volta lá do comecinho. Tinha acabado de perder. Assim, tava 2 meses, mais ou menos. E tudo era uma gravidez planejada. Essa que eu perdi era. Então, assim, a gente não tava preocupado, porque tava no luto, tava sofrendo, tomando medicamento pra ficar bem. Assim, muito apegada à Catarina. E minha mãe falou, pode fazer. Eu falei, mãe, eu não vou menstruar agora, né? Tá longe. Nem sei se eu vou menstruar ainda, porque a gente ainda estava naquela fase, vai precisar fazer curetagem, não vai? Uhum. E ela falou, vai. E minha mãe é aquela virginiana, né, general. Ela falou, você vai na farmácia, você compra o teste X e faz e traz. Aí lá fui eu, comprei o teste. Caraca, voltei. Que mãe é essa? Arrepiou. Né? Taróloga! Aí fiz. Eu falei, que eu não quero ver. Ela falou, tá bom. Ela falou, você quer ver você ou quer que eu te mostre? Eu falei, ai mãe, não brinca com essas coisas, né? Não tá legal, eu não tô bem tem pra graça. isso. Fala logo! Positivo, gente. E assim, eu não tinha vias de menstruar Mas eu acho que ainda. no seu caso, são 2 positivos. Acho que a sensação de alguém te contar que são 4, Exato. ela é ainda mais intensa do que o... No positivo? E aí eu liguei pro meu médico e falei, escuta, existe um teste de farmácia realmente que pegue esse positivo antes do atraso? Ele falou, olha, Pri, eu nunca vi isso acontecer. Mas vamos fazer o seguinte, vamos esperar os 10 dias, que é mais ou menos quando você vai menstruar. Se ali, né, atrasar, você faz um beta. Você vai ficar quieta em casa? Não, mas você vai fazer o beta. Dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Aí dava 50, dava 25, 50, 25, e eu trocava de laboratório. Eu falei, chega, vou esperar. Esperei os 10 dias. 2.400 e pouco. Eu falei, acho que são gêmeos, porque da Cacá tinha dado 800. Ele falou, Pri... E você tinha gêmeos na família? É meu marido e meu avô. Tá. Nossa, muitos, né? E aí eu liguei pra ele e falei, então, veio o beta. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vem no consultório, eu vou fazer um ultrassom, porque eu tô saindo de férias, pra você ficar tranquila. Eu também, né? Tá, fui. Jesus Cristo. O Ricardo... Eu tô nervosa. Deu ruim, não conseguiu ir, fui sozinha, chamei minha mãe, foi. Aí eu nunca esqueço, gente, ele colocou o equipamento, ele disse assim, eu vou fazer uma varredura da direita para a esquerda. Quando ele colocou o aparelho, eu falei, deu muito ruim, porque eu já vi tudo. Você viu? Como eu trabalhava em hospital, eu tinha noção, né? Você já tinha uma noção. Aí eu falei, aí eu já congelei. Ele falou, então, tá vendo? Aqui tem um saco gestacional, tem um anelzinho,
tá tudo bem, esse embrião vai evoluir. Você tá grávida, parabéns, mamãe. E meu obstetra super sossegado. Ele falou, então, tá vendo esse outro aqui? E eu já tava vendo os outros. Você já tinha visto? Os 4. Os 4. Eu, tá. Ele, então, não tem anel. Eu, graças a Deus. Ele falou, então, mas tá vendo esse outro aqui? Tá bem irregular, tem um anelzinho. Então, a gente tem pelo menos 2. Só que eu via 4 bolinhas, né? Aí ele falou, então, esse último, você tá vendo? Que tem diferença de coloração, não é tão redondinho, é tortinho. Então, pode ser que... eu acho difícil evoluir, né? Você está grávida de gêmeos. Tá muito no comecinho, então qualquer sangramento você já sabe, já teve a Catarina, tem que ir para a maternidade. Eu vou estar fora do Brasil, mas você me liga a hora que for e vai para a maternidade. Eu falei, tá bom. Isso foi numa terça. No domingo eu sangrei. E eu falei pro Ricardo, olha, fica com a Cacá, que eu vou até a maternidade. Cacá tinha quanto tempo? Tinha 1 ano e pouquinho, assim. Jesus 1 ano e 8, mais ou menos. Cristo. Não. Aí lá fui eu, e aí a médica, poxa, Pri, espero que eu tenha uma boa notícia, porque o último deu ruim. Eu falei, não, tá tudo bem, né? Eu estava grávida de gêmeos, não sei se alguém tá fugindo, né? Não, vai dar tudo certo. Aí começa o exame, e eu já comecei a suar. Dali pra frente eu não consigo fazer um ultrassom em paz. Sim, eu Sim. imagino. Acabo com a maca. Ela falou, então, eram gêmeos? Eu falei, até terça eram Agora são gêmeos. trigêmeos. Eu perdi alguém? Ela falou, então, Você tá ganhou. grávida de quadrigêmeos. Eu falei, oi. E aí? E aí? Aí sim virou uma sopa a maca, né? Aí Porque se virou, você aí eu congelei, a maternidade apareceu em peso, e aí eu só chorava, como se eu estivesse perdendo. Porque é bebê, muito raro. Eu tava né? desesperada, porque ela pôs o coração dos 4. E assim, eu tava de 6 semanas e um dia. E aí, meu mundo caiu. Rê, me conta, você, mãe de primeiro- uma o biológica e 4 por adoção. São irmãos, né? Sim, Como foi essa três su- irmãs, coincidentemente 3 Marias. 3, desculpa, 3 E quando foi também essa ligação dos suas 4 filhas estão aqui? A minha primeira filha a gente foi planejada, né? Minha primeira filha foi biológica, a gente queria já engravidar, só que eu também, vamos começar a tentar, muito calma, e veio muito rápido. No primeiro mês eu já descobri que eu estava grávida, fiquei um pouco assustada, não foi né, eu tinha planos, assim, eu tinha acabado de abrir minha empresa, eu falei, vou ter um tempo até conseguir, E acabou que né, a gente descobriu muito rápido. Minha gestação veio logo no início da pandemia de Covid, e bem no iniciozinho a gente não sabia o quão grande era, né, tudo que Sim. estava acontecendo. E com 5 meses, mais ou menos, eu peguei Covid. E aí eu tive sintomas em casa e tudo mais, mas no final, quando eu já estava bem, eu senti que ela não estava mexendo na minha barriga. E aí, né, conversei com a minha médica, vamos para maternidade. Quando cheguei lá, ela estava em sofrimento fetal. Então, foi esse nascimento do primeiro filho. Foi um nascimento muito louco, né? Foi muito traumático, assim. E aí ela ficou 320... meses. Eu tinha 320 acabado de chegar no 6º mês, estava com 27 semanas. Nossa. E aí, foi assim, eu fui pra ficar tranquilo. Falei, eu vou lá só pra ficar tranquilo. E quando E chegou não lá, saiu. vamos subir agora. Sua filha tá morrendo dentro da sua barriga. Foi assim que ela falou. Porque eu acho que eu não tava entendendo. Não, deixa eu ligar pra minha mãe, minha tia é médica. Ela, não, esquece, agora a gente vai subir. E aí ela nasceu em sofrimento fetal e ficou 322 dias na UTI. E aí eu tô contando essa história porque a adoção, ela acaba tendo um pouco Claro. de ligação. Eu já pensava em adotar, não foi uma ideia que surgiu após isso, mas os nossos próximos anos de vida foram muito Você conturbados. estava falando 320? 322 dias na UTI. Eu falo que eu passei todas as estações do ano dentro, né, de uma UTI neonatal. Só que quando ela saiu, a nossa vida não ficou tranquila. Também, Claro. né, veio cheio de Desafio. outras grande. internações, muitos médicos, muita coisa. Então a gente passou uns 3 anos assim, meio, né, olhando só para ela, assim, sem pensar em como que a gente vai formar a família que a gente queria. A gente queria ter uma família maior, não 4, Numerosa. mas a gente queria ter 3, entendeu? Já achava muito.
Então a gente não pensou muito sobre isso, mas a gente já tinha essa ideia de adoção, já falava sobre isso, já era uma ideia. Então quando a nossa vida começou a acalmar com a Malu, que a saúde dela começou a ficar mais estável, a gente já começou a ter a equipe que ia ajudar nos cuidados e tudo mais, a gente falou, e aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai engravidar de novo? A gente não vai? Como que a gente vai fazer? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos entrar na fila de adoção, porque vai demorar uns 5 anos. E aí a gente vai ter tempo. amadurece até lá. E aí a gente vai ter tempo para pensar se é isso mesmo e tal, a gente vai estudando também e tal. E aí a gente entrou na fila, ficamos 2 anos e meio mais ou menos. Eu já compartilhava algumas coisas da Malu, da minha filha, da nossa história, na verdade, tudo que a gente aprendeu, o TI, você não sai igual, então eu já, né, tinha ali aquele lugar onde eu me abria com as pessoas e já tinha falado que a gente estava na fila de adoção, e aí veio uma pessoa e falou, ai, Renata, eu sei que você vai me achar louca, mas eu adotei um menino em Maceió e quando eu fui buscá-lo, eu conheci 3 meninas e as 3 são muito fofas e as 3 se chamam Maria. A minha filha era Maria Luísa, Maria Luísa. E aí ela falou, eu não sei porque eu sigo vocês, eu não me conheço e tal, mas eu tenho um carinho tão grande por vocês que na hora eu lembrei de vocês. Gente, até aí não existe coincidência. Não, mas existe coincidência. Então. Até aí era 3, aí eu falei pro meu marido, brincando, né? Pedro, olha só, 3 meninas, 3 Marias. Oh, que loucura! Era isso. Olha que loucura, surto, imaginou, que louca! Era isso. E aí, nessa semana, um amigão dele de infância chamou a gente pra ir pro aniversário em Maceió, que ficava tipo 40 minutos. Gente, a gente nunca tinha ido. É o que a gente vive falando de conectar, quando você tá conectada com o essa história universo, tem muitas conexões que eu falo assim, que maluquice. Aí eu falei, a gente vai nesse aniversário. Eu nunca quis ir tanto no aniversário de um amigo seu. E a gente vai visitar o abrigo. Ele falou, mas tem que ver. Eu falei, não, a gente vai. Aí pediu, aí já essa mãe já virou minha amiga, né? Pediu contato. E aí a gente foi visitar o abrigo e aí, assim, eu digo que a gente ficou apaixonada, mas não nesse lugar de romantismo, tipo, saiu de lá, minha filha. Se nos tocaram. A gente ficou apaixonado mesmo, assim, a gente teve uma sinergia, assim, eu olhava para ela e falava, cara, energia. E hoje eu vejo que era isso mesmo, uma energia muito parecida com a nossa, assim, de euforia, de alegria, de querer viver. Quantos de querer... anos elas tinham? Elas tinham 3, 4 e 6. E aí todas já fizeram universidade. Na verdade, a Cecília veio com 5. Quando a mãe me mandou, ela tinha 4, mas ela acabou vindo com 5, fez 6 agora. E aí a gente tomou... Elas ainda estavam resolvendo a situação delas com a família, né? Mas não tinha a menor chance e possibilidade de voltar para a família, a gente já sabia, mas tem todo um trâmite jurídico. Então a gente teve uns 10 meses, mais ou menos, para cair a ficha de... Cara, a gente queria 2, o nosso perfil para adoção era 2, e elas eram 3, e as idades a mais velha ia fazer 7, então já era uma idade acima do que a gente queria. Então a gente ficou assim, muito na dúvida, mas a gente acabou que chegou um momento que a gente falou, a gente precisa sair do armário, porque assim, a gente já decidiu, já tá decidido, tudo a gente pensava nelas, a gente fazia planos com elas. Aí um dia minha cunhada falou assim, olha só, eu sei que é uma decisão difícil, mas o meu casamento tá chegando e eu já tô contando com elas para serem as dominhas. Vocês podem decidir logo? Aí eu falei, Pedro, a gente já decidiu, vamos, vai dar certo, né? A gente pensou em tudo que podia dar errado. E aí vamos. Vocês acreditam que, assim, um juiz que cuidava, né, da situação delas, ele foi um juiz muito humano, assim. Ele ajudou muito, e não a gente, ajudou elas. Porque eram 3, porque eles já tinham procurado pessoas para adotar e não tinham pessoas para adotar. Ele estava, né, em um momento de talvez separá-las. Então, ele viu que a gente tinha interesse, E ele ajudou muito a gente, assim, a deixar eu levar minha filha, que eu queria que elas conhecessem. Era uma criança atípica, então eu queria que tivessem contato com elas, né, para saber como que seria. Então, ele facilitou muito a gente. Deu 1 mês delas aqui com a gente, depois que elas vieram. Ele me mandou uma mensagem, Renata, eu fui transferido, eu não cuido mais do caso delas, mas antes de sair eu já fiz a destituição da família e agora tá tudo certo. É só esperar o processo correr para vocês, né, entrarem com pedido de guarda definitiva. Aí eu falei, cara, ele tava ali naquele momento, ele terminou em 1 mês e foi embora. Então, assim, esse foi o meu positivo. Maravilhoso. Já me fez chorar 2 vezes. Então foi de 1 para 4 e de 1 para 5, né? E é louco que você fala, a gente pensou, e aí a gente pensou, e depois a gente falou, a gente não tinha muito o que pensar, porque já estava feito, que é meio que eu acho que essa sensação também do tipo, quando a vida te coloca 4 ali, você não tem que pensar, né? Não, só aceita, né? E segue. E vamos ver o que vai dar. Vocês acham que chegar em casa, tipo, fazer essa mudança de 1 para 4
de 1 para 5, não sei nem se tem resposta para isso, porque vocês só conhecem desse jeito, né? Mas assim, o negócio, não sei nem se dá para comparar quando vai 1, 2, 3, porque Tayla vive dizendo que essa dobradinha separada ali, ela achou muito exaustiva, muito desafiadora, por 2 bebês e tal. Porque eu tive 2 bebês de barriga separado, que é 1 ano e 4 meses de diferença. Então, você tem 2 bebês, é insano. Sim. Eu não sei 4 bebês. Não, é o tipo de pergunta que eu nem... Não sei nem se tem resposta, né? Como foi a rede de apoio de vocês, Então, assim? Porque... tensa. Como é que faz com 4? Porque 2 gêmeos, dizem que a mãe coloca um do lado do outro e vai 4. Só que não vai. Você põe de um lado, outro do outro, não vai. Porque, assim, eles são prematuros, eu internei. Boa pergunta também, mas vou deixar você responder antes de Eu internei. antes de eu te interromper, a louca. Eu internei com 27 semanas, entrei em trabalho de parto. Juntas, então, né? 27, 27. Então, 27, 27. E aí, Vocês já se conheciam? Não. só pela internet. Peraí. Mas a gente nunca tinha A se gente falado. parou ali e não parava de conversar, que a gente tem várias coisas em comum. E aí, nessa época a gente já sabia que eram 3 meninos e uma menina. E essa menina não crescia mais, né? Ela estava com uma restrição, estava beirando um sofrimento. E aí o médico falou, ó, Pri, vai ter que internar. Eu falei, tá, mas eu vou internar e daqui a pouco acabou o trabalho de parto, vocês vão inibir e aí eu volto para minha casa, porque a Catarina tem 2 anos e 1 mês. Não, Pri, a gente não pode mais te liberar, porque você saiu, o primeiro buraco que o carro pegar, você vai entrar em trabalho de parto de novo e a gente tem que descartar tudo. Você vai ficar até eles nascerem. Eu falei, como assim? Aí veio o diretor da Uns 4 maternidade meses, né, ainda. contar. Olha, Pri, a gente a sua bebê tá sofrendo, provavelmente a gente vai perder, mas assim, se a gente fizer o parto hoje, a gente não salva os meninos, porque as meninas sobrevivem melhor, mas assim, a Antonella é muito pequena. Então, existe a possibilidade de perdê-la. Eu falei, não, vocês vão fazer o que for preciso. A hora que vocês verem realmente que não dá mais, façam o parto. Se depois alguém não evoluir, tudo bem, mas eu fiz a minha parte. Então eu vou ficar, façam o que for preciso, não dá mais, segue. Eles conseguiram inibir, eu entrei em trabalho de parto de novo depois, inibiram e eu mantive. Então foram 40 dias e eles programaram, e aí eu fazia ultrassom todos os dias para ver a Antonella e ela vinha piorando e ela não crescia e ela não engordava. Igual a TT. Bem difícil. Cardiotoco, fiquei na semi-intensiva mesmo durante esses 40 dias, sem a Catarina, sem o Ricardo. Nossa Senhora. Sozinha. Sozinha. Minha Com mãe... todos esses medos. uma parte o Ricardo ficava, na outra parte minha mãe ficava, e assim, sem ninguém, né? Porque a vida de todo mundo precisa andar, e a minha que estava ali. Em função das crianças. Exato, esperando o momento, né? Aí fizeram os protocolos e agendaram os protocolos de corticoide para amadurecer o pulmãozinho, e agendaram, porque não dava mais. E aí, um dia antes eu entrei em trabalho de parto, e aí eu já tinha 4. Quantas semanas? De 31 e 4 dias. Já tinha 4 de dilatação e precisava fazer o parto, só que eles precisavam parar a maternidade. Pri, até que horas você consegue segurar? Porque eu estava em trabalho de parto. Eu falei, bom, e a Catarina tinha sido normal. Eu falei, até que horas vocês precisam? A hora que tiver tudo pronto, vocês me levam. E eu fico aqui e tá tudo bem. Bom, você não se mexe, não sai mais da Não cama. respira. Bom, isso foi de madrugada, né, que eu identifiquei o trabalho de parto. Meio-dia eles falaram isso, 8h30 as crianças começaram a nascer. Então eles nasciam e o médico me mostrava. 3 deles nasceram empelicados. Então, assim, Nossa, foi que nasce dentro da bolsa. O primeiro não, mas os outros todos nasceram. Assim, foi incrível. Deve ser muito emocionante. E a Antonella nasceu da cor da câmera. Com a Apgar-D 1/5. E aí ele falou... Eu falei, e a Antonella? Ele falou, Pri, ela precisa de cuidados e eu vou passar. Então, você não vai ver a Antonella agora. E aí eu lembro que eu falei assim, ela tá viva? Ele falou, ela precisa de cuidados. E aí eles montaram uma sala fora
da sala de parto, porque existia uma equipe para cada criança e uma equipe para mim. Então, tinha fila de pediatra e de enfermeiros, assim, eram 25 pessoas na sala de parto. E aí eles pegavam, me mostravam e levavam para essa sala e o Ricardo ia acompanhando, né? E aí, quando a Antonella nasceu, a gente tem uma foto que é horrível, e aí eu só escutei o grito do Ricardo, né? E eu falei, acho que não vai dar, né? Não deu tempo. Mas deu, e assim, ela é... Não, eu só não tô aos prantos porque eu sei o seu final. Ela é incrível. Então, assim, Não, eu tô... que minha assim, mão tá assim... Essa nota de parto é muito ruim. Era para ela ter, sim, Ela é um milagre. Ela tinha que chamar Vitória e não Antonella. A minha filha nasceu com nota 3. E ela tá aí, cheia de vida, graças a Deus. E vocês ficaram quanto tempo na UTI? Aí, o total foram 52 dias. Acho que quando a gente tá ali, a gente não tem nem muita dimensão, né? Não. Você fica, não sei, eu tinha a impressão que O mundo eu parou. entrei numa bolha de bênção mesmo, que eu só sabia orar, e eu fiquei prometi que eu não ia falar muito. Ficar na bolha, e eu só tive, acho que, a noção quando eu saí, assim, acho que eu entrei num estado meu, né? Foi o meu processo, assim, de bloquear mesmo. Eu acho que eu entrei num bloqueio, que eu acho que quando o trauma é muito grande, a gente faz isso, qualquer trauma na vida, né? Tem essa coisa que você bloqueia pra sobreviver e só vai. E depois é que eu falei, meu Deus. Não, e a gente fala muito dos vínculos, né? Da rede de apoio, das amigas que a gente deixa de ter depois da maternidade, passa a ter depois da maternidade. Imagina o tempo, mais de 300 dias. O tanto. Até hoje eu me emociono, a gente foi para um aniversário de uma amiga que ficou comigo, eu fiquei quase um ano, ela também. E tava lá o João correndo, aí eu fico assim, cara, a gente se encontrando, a gente sempre fala, a gente se encontrando fora da UTI. Quando eu cheguei na UTI, eu não sabia que existia a UTI, eu não sabia que as pessoas ficavam meses na UTI. Quando eu olhava, eu tava, né, com a roupa do hospital, porque eu não levei nada, né, fui de emergência, e eu olhava as pessoas de roupa normal, já andando normal, e eu, ué, gente, por que essas pessoas estão aqui assim normal, né? Não teve filho agora? Eu achava que eu não tinha ideia. Primeira mãe que eu conversei que falou, eu tô aqui há 4 meses. Eu, 4? Eu passei um dia ali, eu falei, 4? Eu não tenho a menor condição de eu viver 4 meses aqui dentro. Isso aqui é uma loucura. Você chegava, né? Teve um dia que eu cheguei, o quartinho dela era aquele. Onde eu cheguei, a cama vazia. Eu, ai, meu Deus. Aí, tudo né? Aí eu chego a enfermeira, eu com medo de perguntá-la. Não, é que ela mudou de quarto. Mas assim, ela fez 13 cirurgias na UTI. A gente foi recebendo diagnósticos a conta-gota. A gente via bebês de mães amigas, né, que você vai fazendo, que estavam, nossa, muito melhor, assim, de saúde, muito menos graves do que ela, e perdendo a vida. Aí você fala, que loucura, bebê morre, bebê, né? É uma escola. Você não sai igual, né? Você não sai igual dali. Você aprende muito, mas é uma escola muito dolorosa, assim. Eu falo, cara, eu não queria ter vivido isso, assim. Fato é que eu saí mais forte, que eu ressignifiquei problemas e o que é problema, o que é... Talvez eu não teria adotado se eu tivesse passado por tudo isso, porque eu teria muito medo de tudo que eu viveria na adoção. Mas por ter passado, eu falo, não, eu dou conta de tudo. Como que não dá conta, né? Então, assim, preferia não ter vivido. Sem Mas... querer romantizar, né? Porque... Um ano de UTI, 13 cirurgias? 13 cirurgias. Mas olha que lindo isso que você falou agora, né? É isso, né? Tipo, quando eu falo de propósito, a gente não entende muitas coisas, mas você acabou de dar a resposta, né? Que por mais que você não quisesse fazer essa escola te levou a encontrar suas outras 3 filhas, né? Não, a minha vida hoje é muito mais... Eu sou uma mãe atípica, que é uma mãe que, né, que eu vivi, cresci, as pessoas falando, nossa, é muito sofrido, ninguém consegue ser feliz, assim, era essa a minha ideia. E hoje eu sou muito melhor em todos os sentidos, assim, minha família está mais completa, eu sou mais realizada, eu sou uma mulher mais feliz do que eu era antes de tudo isso acontecer. E quando eu saí da UTI, eu saí com a cabeça de que acabou a minha vida. Acabou, não tem como eu reconstruir isso aqui, né? Minha cabeça tá ruim, minha autoestima tá péssima, tá tudo péssimo, né? O relacionamento, a gente ficou muito parceiro como amigo, mas como homem e mulher, você fala, pô, você não existe, né? Então, e tudo isso foi ressignificado por causa de toda a força que eu aprendi que eu tinha, eu acho, ali dentro, sabe? Por onde você Aí começou, vai... você lembra? Ressignificar.
Eu comecei... Começou Você saiu aí toda quebrada. desse como lugar que disse. você estava. Qual foi o primeiro, como é que foi? Porque eu acho que isso deve ter muita gente ouvindo esse episódio que vai O querer. lactário, né? Eu falava assim, eu não tenho nada que eu possa fazer por ela agora, a não ser ficar aqui do lado dela o dia inteiro e dar o meu leite através do lactário, porque ela não, né, nasceu desse tamaninho, Sim, com a pigar sim. 2, muito pequenininho. Não tem como eu fazer mais nada. Então, eu tenho que dar meu leite até a hora que eu conseguir. E aí, eu ficava lá no lactário, chegava às 6 horas da manhã, saía 9 horas da noite. Quando meu leite secou, eu estava no momento que as médicas falavam para mim, Renata, você tem que sair daqui, você não tá bem, tá? Você não tá bem. E até no momento eu falei, nossa, que grosseria. Mas depois eu falei, foi bom, porque realmente eu não estava bem. E aí, eu fui procurar ajuda psiquiatra. Eu gosto de falar isso em todo lugar que eu vou. Porque eu sinto que as pessoas acham que é uma fraqueza. Ah, não, eu aguento, eu dou conta, eu não vou... Cara, você vai dar conta, mas se você puder dar conta um pouquinho mais amparada, um pouquinho mais saudável... Que bom que esse médico te falou, você não tá bem. Porque numa situação dessa, que mãe vai parar pra realizar se ela tá bem ou não? Que direito? Eu não tenho nem direito, eu preciso estar aqui, eu preciso... E eu já tinha tido depressão quando eu era mais nova, que também foi uma ajuda pra entender que... Putz, é melhor eu cuidar agora, porque senão depois vai ser mais difícil de recuperar. Então, já fazia terapia. Então, já tinha essa dinâmica de, beleza. Então, 5 meses meu leite secou. Acho que foi, sei lá, na 10ª cirurgia que eu falei, não dá, ninguém dá conta de produzir leite com tensão o tempo todo. Não sei como você conseguiu produzir até o 5º, gente. Aí eu comecei a tomar remédio, mas assim, né... Muita rede de apoio, eu digo que o que você faz antes de entrar num trauma desse, né, as pessoas, os amigos que você fez a vida toda, a sua família que, né, tá ali com você. Então isso tudo foi meio que me segurando, assim, para viver aquilo muito triste, não tem como você ficar feliz, né, mas de conseguir dar conta um pouquinho. Então muita gente, assim, então comigo. aí você falou do psiquiatra, né, uma ajuda de um especialista. Pessoas, de ouvir essas pessoas. Minha mãe me tirava da cama quando meu marido estava na UTI, eu ficava no quarto dormindo, chorando, deitada, assim. Ela, você não vai ficar deitada, você vai caminhar, vamos caminhar na praia. Não quero caminhar na praia, vamos caminhar. Então, assim, essas coisas foram ouvir as pessoas, você não pode ficar assim. Então, isso foi me fazendo voltar. Depois que ela foi para casa, eu voltei a fazer exercício físico, que para mim, eu sou ansiosa, tenho TDAH, então assim, eu preciso, isso é um remédio natural, eu não vou ficar dependendo de remédio, então eu preciso fazer as coisas. Voltei a fazer terapia, e aí voltei a trabalhar, que para mim era importante, fui pouquinho, mas fui. E aí fui reconstruindo. Não tem mágica, né? É sempre a conta. Não tem mágica, não. Foram anos, assim. Você teve apoio psicológico durante o processo todo? Tive. Logo que eu precisei internar, e aí o meu médico falou, Pri, então eu vou trazer alguns livros, né, um videogame. Eu falei, não, eu preciso de medicamento. Porque eu não vou aguentar ficar sem o Ricardo, sem a Catarina, que, assim, a gente era muito grudada. Era o dia inteiro junto. E, assim, ficar sem ela 40 dias foi um caos. Não podia ter visita? Podia, mas assim, a rotina, né? Ele trabalhava, minha mãe ficava com ela, e assim, a maternidade era longe de casa. Não, gente. E era só de final de semana. E aí, quando ela ia, ela não aguentava. Porque imagina, a mãe tinha que ficar na cama, e aí ela subia, e aí ela participava dos exames, mas aí logo ela estava cansada, ela queria ir pro parque, ela queria brincar. 2 anos, gente. Não, o meu filho mais velho, ele já foi pra terapia 3 vezes. E tudo relacionado à chegada da irmã, claro, e principalmente, segundo a profissional que acompanha ele, a saída para a cirurgia. Porque saímos do Rio, viemos para São Paulo para operar e tal. E essa saída da casa... da mãe de casa, e ele foi ficou. O que mais deixou complexa ali a vidinha dele até hoje. Sim. Então, isso 2 anos depois. 2 anos depois. Então, imagina, para uma bebê de 2 nessa dinâmica... E a Catarina, ela tem isso. Então, em alguns momentos, eu precisei parar. Porque a rotina te engole, né? Assim, não dá muito tempo para você fazer as coisas, mas às vezes a saúde me paralisa. E aí eu precisei ficar internada em alguns momentos. E essas saídas minhas, para ela, é um gatilho. Então, a gente trata, e aí ela já sabe. Quando eu preciso, ela fala, mãe, mas se você vai voltar? Eu falo, filha, a gente não sabe. E aí ela chora. E eu falo, você já sabe o que você faz. Então ela vai pra minha cama, pega meu pijama, ela põe todas as minhas pulseiras e ela fala, eu vou dormir lá no seu travesseiro. Eu falo, tudo bem, filha, do seu tempo. E aí ela me liga de manhã e à noite, quando eu preciso realmente ficar. Então assim, ela sente
demais. E aí os meninos falam, né? Mas mãe, e quem vai levar a gente na terapia? E quem vai levar a gente na fono? E quem vai levar a gente no Kumon? E o balé? Eu falei, então, tal pessoa vai, o vovô vai levar, a vovó vai não sei o quê. E aí, assim, quantas pessoas, né, a gente precisa para fazer o papel de uma mãe? Né? Não, a famosa frase da aldeia, no caso de vocês, não tem como não ser uma aldeia, não é? Porque, assim, alguém não sobrevive se vocês não tiverem... Principalmente, no caso, provavelmente seria a mãe que não sobreviveria nessa Mas dinâmica. pensa-se a nossa cabecinha, né? Você com 2, eu com 1, a gente já fica, às vezes, loucona Não de tem como administrar fazer essa conta na minha tudo, cabeça. administrar a rotina de 4, de 5. E o Ricardo Quais é são muito os maiores parceiro. desafios? Né, a gente já conhece, né, os nossos, humildes, de 1, 2 filhos. Qual o maior desafio nessa família grande, né? Eu acho que, para mim, hoje, as meninas vieram de um contexto de adoção há 8 meses com uma necessidade muito grande de afeto e de carinho. Então, eu acho que essa atenção, dividir essa atenção, que eu sei que elas precisam, talvez mais do que uma criança que não tivesse vindo pela adoção. Então, saber que elas precisam muito e saber que não tem como dar, talvez, a atenção que elas precisam agora para cada uma delas e ainda dar atenção da Malu também. Então, esses pratos que estão sempre caindo, assim, eu estou sempre me sentindo culpada. Acho que foi 2 dias atrás, eu deitei na cama com o Pedro à noite, eu não tô dando tanta atenção pra Malu, porque assim, elas chegaram com uma avalanche, né? Então 8 meses. Mas você tá assim, eu falei, mas eu poderia dar mais. Então assim, essa culpa de tá sempre devendo, eu poderia estar fazendo mais, eu deveria eu acho que é pra mim o mais difícil emocionalmente, assim, porque o resto a gente vai, né? É um piloto automático, leva aquele. Aí quando você para, você fala, eu queria estar dando mais, acompanhando mais, fazendo mais coisas, assim, acho que pra mim é isso. Sempre sobre o afeto, né? Sempre. Porque eles são completamente diferentes, né? Apesar de ter nascido no mesmo dia, com diferenças de minutos, assim, temperamentos diferentes, aprendizado diferente. Então, você tem que ir dosando, né? Um precisa de mais atenção, outro precisa de menos. Processo de alfabetização, que eu achava que, assim, introdução alimentar era muito difícil para mim. Eu nunca gostei, porque eu tenho dificuldade com sujeira. Do futuro, lá vem. Então, para mim, as refeições eram trabalhosas, mas o processo de alfabetização... todo mundo de nervoso ali. Entendeu? Porque assim, são 4 crianças estudando em salas diferentes, com lições diferentes. Aquela lição vem 4 vezes? Sim. Mas vem em dias diferentes, não necessariamente junto. Aí eu tenho o que ler e o que não ler. Não pode, tem que separar, não tem? Em casa. Meu Deus Um aniversário. Eles, assim, eles são muito vida louca. Muito. Entendeu? Graças a Deus, né? Sagitarianos mesmo, assim. Livres. Então, eles falam com todo mundo. E, assim, não pode passar uma mosca, que eles estão assim. A professora lá, explicando a lição de casa. Aí chega em casa, não sei, Mas tem uma coisa que é bom separar gêmeos da sala de aula, não tem? Porque eles precisam criar o próprio vínculo, né? Ter os próprios amigos. Não, e faz ter todo essa sentido, diferença. é que eu nunca tinha parado pra pensar nessa dinâmica, né? Tipo, imagina, todos os irmãos na mesma sala. A Fernanda Lima trouxe isso pra gente no episódio dela. Ela fala dos gêmeos, de ela entender que um gosta de abacate, mas o outro não. E ela tava entuchando no que não gosta o abacate todos os dias, até ele ficar mais velho e falar, mamãe, quem gosta de abacate é o meu irmão. Eu não gosto de abacate. É isso. A individualidade. Eles viram os quadrigêmeos, né? Eu sou a mãe dos quadrigêmeos, ou dos quíntuplos, que o pessoal fala muito. A Catarina não é a Catarina é a irmã dos quadrigêmeos. E eles são os quadrigêmeos. Um dos quadrigêmeos. É assim. Então, é difícil. Incomoda isso? Te incomoda? Incomoda. Eu acho que mais pra ela, né? Tem gêmeos na plateia aí? Levanta a plaquinha, as mães de gêmeos. Eu sou gêmea, não sei se Você é gêmeo, pode levantar. Chamar o nosso saque da mãe, que acho que vai ter muito a agregar nessa conversa, porque a Sabrina, ela é mãe solo de 5. De 5. Acho que essa matemática ainda fica mais difícil, né? Sozinha. Fica. A minha história é um pouco parecida com a da Pri, né? Com os números um pouco diferentes, porque na verdade eu já tinha 2 filhos, né? Um casal que eu tive com 1 ano e 5 meses de diferença. Então eu falo que foi uma escolinha de gêmeos ali. E aí, depois de 5, 6 anos, eu engravidei de trigêmeas. Não, pera, você teve um, aí igual a minha, você, diferença. igual você. Logo um ano, um pouco depois outro, tá? Isso. Aí Aí depois depois, engravidou de na 3. verdade, era, né,
casei uma vez, tive os 2. Separei, casei de novo. E aí falei, vou ter mais um filho, já tive 2, vai ser tranquilo. Me programei ali, melhor época pro trabalho e tal. E aí teve, né, a história do positivo. Tô grávida, muito bem. Aí tive um sangramento, fui para o pronto-socorro. Olha, tem aqui 2 bolsas, né? Mas não sabe ainda se vai evoluir, então não fala que são gêmeos. Nossa, já pensou se forem gêmeos? Já tenho 2, vou ter mais 2. E aí marquei no outro dia para falar, toma lá hormônio, 10 dias de repouso e volto para fazer ultrassom. Voltei, fui sozinha fazer ultrassom nesse dia. Sozinha? Sozinha, tava sozinha. Mulher, né, a maternidade já jogando na tua cara o quanto é o que vinha por aí. Não, e 2 coisas que a maternidade jogou na tua cara, o quanto é só, e o me programei na data certa que eu queria e tal, tá tudo aqui do jeito que eu quero. Aí chega no ultrassom. Cheguei no ultrassom e aí a médica começou a passar ali, eu, né, já tinha tido 2, também tava olhando ali. Mas eu via 2 sacos gestacionais, 2 placentas, enfim. Fui ali olhando, e aí ela falou assim, você já sabia que eram 2, né, gemelar? Eu falei, não, já sabia, expliquei para a médica, tinha feito exame, tomei progesterona, fiz repouso e tô voltando hoje. E aí ela ficava, mexia. Aí uma hora ela botou a mão da minha perna e falou assim, você tá passando bem? Aí eu falei assim, vai ver que não rolou, perdeu um, perdeu o outro, sei lá. Eu falei, pode falar, vai, fala de uma vez. Ela, tá vendo aqui, ó, aqui você tem uma placenta com um embrião. Aí eu, então tem um. Então tem um? Não, tem um, tá tudo bem. Aqui você tem outra placenta, mas tá vendo esse embrião aqui? Ele se dividiu em 2. Aí eu fiquei, então são gêmeos. Aí ela, não, são trigêmeos. Eu, como assim? Tem 2 placentas. Como assim são trigêmeos? Ela falou assim, não, você teve uma gravidez gemelar dentro de uma gravidez gemelar. Então ela teve aquele embrião se dividiu em 2 e o outro não. E aí eu fiquei assim, né? Saí da sala, assim, do ultrassom. Tinha alguém na família? Não, tinha gêmeos na família? nenhum caso na família. Não desmaiou? Eu saí ali sozinha, assim, e aí eu encontrei uma conhecida minha, que eu não via há muito tempo. E ela tava lá com o barrigão dela, assim, Sabrina, o que você tá fazendo aqui? Eu sentei do lado dela e falei, Cris, eu tô grávida de trigêmeos. Aí ela, hã? Eu falei, médica acabou de falar, eu tô grávida de trigêmeos. Aí eu sentei, ela veio me trazer água, tal, não sei o quê. E aí liguei pro pai das meninas, que era meu marido na época, olha, vim aqui, não sei o quê, não são mais gêmeos. Aí ele, só tem um. Não, são trigêmeos. Aí ele ficou mudo, assim. Aí ele falou assim pra mim, 1º de abril. Era dia 1º de abril. 1º de abril. Eu não, é sério. São 3. Até provar, até que ele acreditar. Você vai ver, vou chegar em casa, vou te mostrar o lado dele. Ele não acreditou, ele desligou o telefone, continuou trabalhando, como se fosse uma piadinha. Não, meu marido jamais acreditaria, jamais. E aí, quando eu cheguei à noite em casa, eu mostrei aqui, eu falei, olha aqui o lado dele, olhava assim, aquelas imagens, falava assim, você fez isso aqui na internet, trocou o nome. Eu falei, não, você me conhece, você sabe que eu não sou nem capaz de fazer isso. E aí foi assim, todo mundo que eu contava naquele dia, 1º de abril, primeiro. Então eu falo, essa foi a melhor pegadinha de 1º de abril que eu passei até hoje, né? Nossa. E as trigêmeas estão hoje com 13 anos. Uau! Então eu tenho uma menina de... 3 adolescentes em casa. Puta que pariu, não pensei nisso nessa conta. Desculpa. Eu tenho uma menina de 21, que é a mais velha, um menino de 20 e as trigêmeas que tem 13. E eu falo que minha vida muito nervosa agora antes das tri e depois das tri. Eu tinha uma vida antes e tenho outra vida completamente diferente, que a gente tem mais ou menos aquela ilusão de que quando crescerem vão dar menos trabalho. A gente não quer saber disso agora. Mas o que é um mudou? outro tipo de trabalho. O que mudou antes e depois? Tudo. Minha vida era uma vida normal, organizada. Eu era uma pessoa organizada, eu chegava no horário, eu sabia que dia era hoje, eu trabalhava. E eu tinha 2 filhos já. Eu sabia que dia era hoje, muito bom. Né, aí assim, eu tava até... Né, hoje eu cheguei aqui atrasada, fui preencher que dia é hoje, não sei. Porque, assim, nunca mais cheguei no horário. Mas você conseguiu estar aqui, hein? Mas eu tô aqui. Mas eu tô aqui, agora estão maiores. Então, assim, é um outro tipo de trabalho, né? Aquela coisa braçal, né? Dos múltiplos, quando são pequenos, que é um caos. Eu falo que, assim, a minha vida, quando elas nasceram, o primeiro ano foi um dia só, que nunca terminou. Sim. Não teve dia, não teve noite, hora do almoço, nada. Era assim, você comia quando tava com fome, dormia quando dava e ia indo.
E tinha 2 filhos. Dois Então, você mais ainda tinha que acordar os outros para levar na Gente do céu. escola e dar banho. E não parava a funcionária na minha casa de jeito nenhum. Foi Nossa, assim, imagina. uns 6 meses até eu conseguir. Entrava uma, saía outra, entrava outra, saía uma, entrava uma, saía outra. Eu lembro de sair assim pelo prédio, né? Porque eu morava no condomínio. E eu tocava nos vizinhos. Olha, tudo bem se eu pedir para a moça que trabalha aí para vir passar uma roupa aqui em casa. Só não vou, né, pegar outra funcionária, mas assim, depois do horário. E aí o pessoal ia mandando as funcionárias na minha casa no final do dia, porque teve dia que eu fiquei sem ninguém. Com 5 filhos. Com E 5. 3 bebês, né? Aí chegavam os meus mais velhos da escola, né? Porque eles tinham 6 e 8 anos. Eles estavam na época. E eles davam mamadeira. Eu punha eles sentados no sofá assim, botava uma almofadinha, aí punha aquela bebezinha prematura que nem mamava direito. Ó, segura aí a mamadeira. E aí a outra segurava o outro, e aí o outro eu punha no peito. E assim ia. Então foi um começo assim bem difícil, né? Principalmente esse primeiro ano. Questão de trabalho, questão de tudo, né? E sem sair muito de casa, mas tendo que sair de casa. E aí ficando culpada porque eu pegava as meninas prematuras e levava na festa junina da escola. Aí eu ficava, levo ou não levo? O que é, né? Não tinha o que deixar. Eu falava, minha mãe não ficava com os 3 sozinha. Claro. Tinha medo. Então eu levava a minha mãe e mais os 3, não sei o quê, pra ver a festa junina. Eu ficava, ai meu Deus, vai ficar doente. Então foi um começo muito difícil. Eu lembro quando elas fizeram 1 ano, assim, que eu fiz uma festa bem grande, assim, que eu falei, é uma festa pra mim mesmo. Pode óbvio, falar que é pra mim. Óbvio. Aham. Porque eu não via mais as pessoas. Muita gente não tinha conhecido as trigêmeas, porque, né, fiquei na UTI também um tempo. Aí não recebe visita no começo. Então, assim, a família não conhecia. Família um pouco mais distante, assim. Eu não via mais ninguém, porque eu passava o dia inteiro ali em função. Tinha ajuda psicológica? Tinha. Acho que nem lembro. Não, acho que eu tinha, assim. Não lembro muito bem. É uma época meio... Nebulosa. meio obscura. Tive durante vários períodos, assim, mas foi muito difícil. E eu vejo, assim, os meus 2 filhos mais velhos, né? A minha filha, menina, que era a mais velha, ela se criou sozinha. Até hoje, ela é uma pessoa completamente independente. Ela não mora mais comigo, inclusive. E o meu filho foi o contrário. Ele sentou na frente daquele computador, ficou jogando os joguinhos dele, eu larguei ele lá 1 ano e pouco, sem nem saber o que estava acontecendo. E ele tem hoje milhões de problemas por conta disso, porque eles ficaram meio de lado ali, né? Porque tinham 3 bebês, né, para sobreviver, porque a gente sabe que a dependência materna ela é muito ampla e todos precisavam. Exatamente. Mas uns iam sobreviver, porque eles iam conseguir abrir a geladeira e comer, os outros não, né? Então, né, até tem uma coisa, né, a Renata tá pegar uma falando fruta, agora comer? da culpa, né, essa coisa de culpa, mas isso foi uma coisa que eu, muito rápido, assim, eu elaborei, que assim, você não pode ter culpa de uma coisa que você não pode fazer, né? Então, é diferente. Às vezes a gente vê em algum lugar, ai, olha, né, aquela pessoa pode sair para almoçar com a filha, 1 vez por semana almoça com a filha. Se eu fosse almoçar 1 vez por semana com cada filho, eu não ia trabalhar, porque eu ia passar cada dia almoçando com um. Então, aquilo não é uma escolha para mim. Não, e um cuidado também que a gente tenta ter aqui, que às vezes a gente tropeça, né, que é isso, né, são tantas cartilhas que essa mãe já tá cheia de culpa, então quando a gente traz, né, esse depoimento que você traz, seu filho ficou 1 ano jogando, e a gente traz todos os malefícios da tela, do videogame, do não sei o quê. E a gente tenta o tempo inteiro levantar que cada cenário é um cenário, cada caso é um caso, e cada mãe tá ali fazendo o melhor que ela pode. Mas, inevitavelmente, quando a gente ouve um relato desse, dá uma culpa nossa no serviço em que a gente faz, de às vezes ser um gatilho negativo mesmo, e eu acho que tentando levar o serviço para que façam as escolhas conscientes e tal, mas que a realidade, cada um sabe a sua dentro da sua própria casa, né? Com certeza. Que caramba, que depoimento importante, lindo, eu queria te dar um abraço, depois eu vou te dar já um abração, porque e é tão importante também reconhecer e se perdoar, e é isso, fazer o que é possível, né? Porque não adianta a gente ficar ouvindo ali, o mundo maravilhoso, ideal é aquele, mas rasga tudo e joga fora, porque o mundo maravilhoso ideal é o que cabe dentro não, isso da que você sua falou é casa, muito né? bom, né? Porque toda mãe carrega culpa. Quando eu escuto, raramente, alguém fala, eu não sinto culpa, eu duvido. Mas tem uma meia dúzia que fala que não sente. Eu duvido. E é muito sobre isso, você sente culpa. Eu acho que hoje as minhas culpas são relacionadas a onde eu acho que poderia fazer mais. Exatamente. Volta ao trabalho, a gente sempre fala da dificuldade da mãe de voltar ao trabalho.
né? A gente sabe que o mercado de trabalho se fecha, todo mundo tem que dar ali, rebolar, mudar de profissão, empreender. Como é que foi a volta de vocês ao trabalho? Bom, foi meio no susto todas as vezes, né? Aí veio a notícia e o Ricardo disse, Pri, não vai dar. E, assim, ele é muito parceiro. Ele não teve um dia, assim, que estamos juntos, que ele reclamou, que ele falou, Pri, não dá. Sempre dá. Ele vem de uma família, eles são em 4 irmãos. E eles são os gêmeos que são os caçulas. Então, assim, sempre dá. Ele falou, mas não vai dar mais, você vai precisar parar por um momento, mas tem a rede social. Eu falei, não, de jeito nenhum. Uma coisa era eu dar aula no hospital, outra coisa é eu vir, né? Não dá. Dá. É tão legal, né? Então Quando você tem vai cara precisar que entrar se enxerga inteira antes. na rede social. Eu falei, mas eu não faço. Então você vai fazer. Aprender. Então você vai. Então assim, eu fui indo, né? E aí nesse meio tempo, depois que eu tive aula, que eu tive alta da maternidade, que eu vi que as coisas estavam meio desajustadas, eu falei, eu vou fazer pedagogia. Porque eu vou precisar em algum momento disso aqui. Porque tá muito estranho. Acabei a faculdade, e aí... Ou seja, você conseguiu fazer uma faculdade Eu ainda. fiz. Era necessidade. Eu precisava entender o que eu tinha lá na frente, que é o que eu tô vivendo hoje. Né? Que eu tenho uma sala de aula em casa. Com diversas dificuldades, né? E aí, há 3 anos atrás, meu pai faleceu. E antes, assim, eu dava aula no hospital, mas eu ficava uma parte com o meu pai na firma. E aí eu falei, tenho uma irmã caçula que tocou super bem e toca e dá conta de tudo. Mas ela é minha irmã caçula, 12 anos, mais nova. Eu falei, eu não vou deixar ela sozinha nessa, nem que eu precise ficar meio período, que é o tempo que eu tenho que eles estão na escola. E aí foi muito difícil, porque, gente, como a gente desaprende tudo. Assim, é linha de raciocínio. Eu não conseguia dar seguimento nas coisas burocráticas, que era eu e eu, sabe? Por ficar tanto tempo em casa. Só eu, o Ricardo, a Fê, ou minha mãe ou minha sogra que vinha de vez em quando, meu sogro. E foi muito bom, né, fazer isso. Hoje, mas você precisa estar lá. Eu gosto. Eu preciso trabalhar, isso faz bem, eu volto melhor para minha casa, eu vou buscá-los na escola melhor, e assim, eu tenho um tempo à tarde com eles de melhor qualidade. Sim. Porque de manhã eu já produzi o que eu precisava para Priscila, né? Então, à tarde Ventilou, eu posso... né? Já deu uma ventilada. À tarde eu posso ser mãe, né? Eu me permito isso ainda, mas é importantíssimo essa volta, né? Quando a Malu nasceu, né, que eu tive que ficar na UTI, eu tinha acabado de abrir uma empresa e muito com essa cabeça de empreendedora, mas ainda muito centralizadora. Então, tudo dependia de mim dentro da empresa, muito recente também. E aí, 1 ano na UTI, não estava ali na UTI, né? Eu estava vivendo 1000 coisas e aí as coisas começaram a sair do que eu gostaria. Trabalho com marketing digital, então quando eu vi alguma coisa passando ali que eu não tinha provado, aí eu falei, não... Agora eu preciso fechar isso aqui e me concentrar, né, nela. E aí depois eu penso, assim. E aí, aos poucos, eu tenho uma energia, eu gosto de trabalhar, gosto de produzir. Eu sempre gostei de produzir conteúdo. Eu já trabalho com isso desde 2013. Então, eu fazia muito pro meu Instagram. Às vezes a gente teve internações aqui em São Paulo, a gente veio morar aqui um tempo, aí ficava 3 meses dentro do hospital com ela. Ela dormia, eu preciso produzir, eu preciso fazer alguma coisa. Então, produzia conteúdo, compartilhava ali o que a gente vivia e tudo mais. O Instagram foi crescendo, fui fazendo, né, alguma coisa ou outra. Mas eu queria voltar a ter a minha empresa, assim, isso não estava bem resolvido. Não foi bem resolvido ter fechado, sabe? E aí, quando as coisas começaram a acalmar, eu voltei a ter a minha empresa, que eu trabalho com marketing digital, mas eu voltei com uma cabeça de não tem que depender tudo de mim, eu tenho que ter uma equipe. Tem que delegar. Eu não tenho opção de não delegar, né? Tanto com a Malu, a vida da Malu é um pouco uma empresa também, que eu fico, não vou conseguir dar conta de tudo sozinho. Então, hoje eu tenho, só que eu tenho muita flexibilidade, porque eu trabalho com internet. Então, eu consigo ir levar na psicóloga, buscar no balé e trabalhar 11 horas da noite se eu precisar. Aí isso vem outra questão, que às vezes eu falo assim, mas 10, 11 horas é o horário que eu tinha que ficar com o meu marido. E aí, então, por isso que eu tô sempre derrubando um prato ou outro, mas assim, consigo
ir no médico, se ele me deixar esperando 40 minutos, eu tô trabalhando ali 40 minutos. Então, essa é a forma como eu consegui voltar a trabalhar, assim, né? Hoje, trabalho... Agora, nesse momento, eu tô focando muito no meu Instagram cresceu, né? Eu queria ser empresária, eu falei assim, eu mirei na empresária e acertei na influenciadora, porque eu compartilhava de uma forma que as pessoas gostavam de ouvir, mas não era exatamente o que eu queria ser. E hoje eu sou e eu tô falando, tá, beleza, vamos lá que vai dar bom. Então, é isso, e me dá flexibilidade a internet, eu acho que dá essa flexibilidade de trabalhar em horário, né, de levar numa festinha, de ficar ali conversando com as mães, que é importante também. Então, eu acho que eu consegui muito por isso. E você falou uma coisa do marido, né? Quando eu saí da UTI, eu saí com uma cabeça de, tipo, eu nunca mais vou conseguir trabalhar, porque eu não tenho mais tempo, minha cabeça tá horrível, eu não consigo mais prestar atenção nas coisas e tudo mais. E aí eu falava pra ele, eu quero voltar a trabalhar, mas eu não sei como, eu não tenho equipe, eu não tenho... E aí ele falou assim, faz terapia. Mas eu não tenho dinheiro pra pagar a terapia, eu não tô trabalhando. Eu falei, mas eu tenho, eu faço questão, a gente é um casal, eu tinha essa coisa, daí a gente dividia antes as coisas, então eu ainda tinha isso é meu, isso é dele, né? Mas como que eu vou pagar uma terapia? Eu via como algo supérfluo. Como que eu vou pagar uma coisa que é cara se eu não estou trabalhando? Não posso me dar esse luxo. Se é o que você precisa para ficar bem, para voltar a trabalhar, para conseguir organizar a sua cabeça, eu tô com você. É isso que você vai fazer. Então, você tem um parceiro, né, do seu lado, desde o início ele falava, e vai dar muito certo, e eu falava, não sei, não tem mais tempo, ele, não, vai dar, e hoje ele fala, viu que eu te falei que ia dar certo, e tá dando. Então, assim, hoje eu tenho uma equipe, reconstruí minha empresa, meu Instagram tá crescendo, estão surgindo coisas novas, e aí eu falo, eu tô hoje profissionalmente melhor do que eu era antes da Malu nascer, e é muito louco, porque eu nunca imaginei que poderia colocar aí. Põe na tela aí o lettering dos 2 Instagrams delas, porque assim, somos todas mulheres se reinventando depois da maternidade, né? Inevitável, né? Por isso a estatística é tão alta, né? Da gente, quando o mercado nos obriga e quando a vida, né? No seu caso ali, te convidou a pensar em novos formatos, né? Porque é inevitável não passar um filme depois do filho, né? De pra onde a gente vai? Como é que a gente fica? Onde vão aceitar a gente, né? Até onde a gente está disposta a estar também para dar conta da criança em casa? Qual formato vai funcionar pra gente, né? Você é uma mãe atípica. Qual o seu maior desafio hoje, você acha, em ser uma... A mãe atípica tem muitos desafios, né? Preconceito, né? Diariamente, a gente vive... E eu sofro também no preconceito com a adoção, que pra mim foi mais forte do que com a maternidade atípica, sabia? Sério? Mentira. Conta um pouquinho pra gente. O estereótipo que as pessoas colocam em crianças que vêm pela via da adoção é muito forte. Então, assim, eu não sei exatamente se acontece isso com outras pessoas. Comigo, eu senti mais, porque veio também de dentro da família, assim, né? Hoje a gente está se acalmando, né? As pessoas estão acostumando, mas vocês falam de mãe de múltiplos, mas também virou uma avó de múltiplos. A minha mãe virou um avô de múltiplos, um tio de múltiplos, e isso não é fácil de digerir. E de crianças que chegam, que, né, não nasceram ali, que você está construindo esse afeto sem nem perceber. Bebê, você não percebe que ele não sabe direito quem você é, ele vai sabendo ao longo Não, quando a criança chega, você espera que eu sou avó, então ela tem que saber que não sabe ainda, ela vai ainda construir. E aí eu acho que veio esse primeiro momento de dentro da família, mas e se vierem, se puxarem, né, os pais biológicos, né, os genitores, se puxarem os genitores, como que vai ser? E se... A gente tem um episódio sobre adoção que a gente falou disso. Foi Você assistiu ótimo, esse episódio? Eu assisti, foi maravilhoso. Mas é isso, o quanto de coisa que a gente escuta. Então, assim, a maternidade atípica, ela me ensinou a não ouvir tanto, sabe? Então, você já vai... Hoje, eu acho que o que eu vivo é acompanhar, né, a evolução delas, terapias, essa culpa de... Será que se eu tivesse 100% focada aqui, ela iria evoluir melhor? Porque botam essa culpa em cima da gente, né? A evolução, a maternidade atípica tem isso. A evolução do seu filho vai depender do quanto... E não necessariamente, ela tem um limite ali de evolução. Eu acho que, de novo, a culpa é uma das maiores... E internações, né? Então, interna, e é uma vida muito... Frágil. Muito sem saber o que vai acontecer amanhã, né? Então, tiveram momentos em que a gente estava com viagem. Ela faz tudo, tá? Eu falo assim, né? Aqui nem todo mundo, assim, ela é uma criança que viveu muita coisa ruim na UTI. Quando ela saiu, eu falei, você já entendeu o que é ruim da vida, agora você vai entender o que é bom.
Então a gente já foi pra Disney, a gente já foi pro Nordeste, a gente já ela tem vida de Paris Hilton, assim. E às vezes já aconteceu da gente ter programado uma viagem inteira em família, no dia anterior ela operar a válvula, ela tem hidrocefalia, então... E eu pro médico, ela tem que ter alta manhã que a gente tá indo pro Nordeste. E teve. Saiu do hospital e chegou no Nordeste pulando. Então, assim, essa incerteza, essa instabilidade é muito difícil. E a eterna culpa, que eu acho que isso aí eu vou ter que acostumar a viver. De será que eu poderia estar fazendo mais? Será que tem alguma coisa que eu não tô fazendo, né? A gente tem duas mães atípicas na plateia, né? A Letícia e a Lucimari. Lucimari, falei certo? Isso. Vocês sentem isso? Vocês têm mais filhos também, né? Bom, eu tenho 2. Eu tenho o Miguel, de 7 anos, que é atípico. E tenho o Matheus, que é de 4 anos. Eu acho que o maior desafio meu é que o meu mais velho, ele é não verbal. Então, assim, é uma angústia, porque às vezes ele acorda de madrugada. Tá, é um pesadelo? É uma angústia? É dor? É uma dor? É o quê? Então, eu acho que a angústia maior é não saber como ajudar. E assim, ele tem uma agenda lotada de terapia, se for no Fisio-TO, ainda tem muita discriminação, escola, amigos, ambiente. Então, assim, é uma luta diária. E além disso, né, de ter um filho atípico, eu tenho que entender que eu tenho outro típico. Então, Sim. São outras necessidades, são as birras. Então, assim, é um dia de cada vez. E assim, não pensar lá na frente, porque eu não sei se ele vai trabalhar, eu não sei se ele vai ter uma vida normal ou não. Mãe já não pode morrer, mãe de atípico não pode morrer de jeito nenhum, porque a gente não sabe realmente o futuro. Então, acho que a lição é viver cada dia uma vez. 15 minutos de cada dia. Exatamente. E assim, e contar com cada vitória, ficar muito feliz com cada coisinha assim pequenininha que acontece, porque pra gente, assim, quero tomar banho do meu pequenininho. O meu mais velho olha pra mim e eu falo, você quer tomar banho, você quer comer, o que você quer? E aí, a gente vai tentando entender ao longo do tempo qual é a necessidade dele. E culpa, sempre. Será que eu tô fazendo tudo? Será que eu poderia estar fazendo uma autoterapia, um outro remédio? Enfim, eu tenho meu marido, que ele é maravilhoso, me apoia, assim, muito. Mas, realmente, acho que a dificuldade de comunicação, de entender o que ele tá passando, acho que é a pior angústia pra mim. Obrigada pelo depoimento. Vou falar porque falar dos nossos filhos, né? Sempre, ainda mais atípico, vocês sabem. Eu tenho 2 filhas, a Malu e a Cecília, então casa um pouco com o nome das suas Marias. A Malu tem 8, é uma criança típica. A Cecília nasceu com uma doença rara, que se chama miopatia anemalínica, então é muscular. Só que músculo é tudo, é respiração, é comida, é falar. Então ela fala com dificuldade, ela se alimenta com uma sonda de gastrostomia, ela usa cadeira de rodas. É um desafio tão grande quanto e ao mesmo tempo diferente, né, de um autismo, por exemplo, porque o cognitivo dela é perfeito, então ela entende tudo o que se passa e até os preconceitos e etc. Então, eu fiquei pensando na pergunta que vocês fizeram. Acho que o maior desafio são os pequenos lutos diários que a gente vai superando. Ontem mesmo, por exemplo, ela ia numa festa e ela ficou doente, voltou da escola super mal. E eu tinha desmarcado a fono. Eu falei, vou desmarcar essa fono, porque ir numa festa de uma amiguinha em casa é muito mais legal pra ela. E aí a saúde dela já vai lá, e aqueles gatilhos da gente de UTI, também passei meu tempinho lá. Então, esses pequenos lutos. E aí também volta das inúmeras alegrias que a gente ressignifica a vida inteira. Então, hoje ela já tá melhor e eu tô aqui. Então, a gente já, sabe, ouvindo os depoimentos de outras mães atípicas, já... cada coisinha que ela faz é uma alegria gigante. Também amo levar ela pro mundo. Ela fala assim pra mim, o que a sua mãe mais gosta de fazer com você? Me mostrar e me levar pro mundo. Então, e ela sabe as coisas já, assim. Então, a Cecília é minha vida, assim. Tá tranquilo. Não consigo nem ler. Vamos lá, já que o episódio a gente tá falando de mãe de muitos, né? Quando a gente entra, a Isabela, que tem 5 filhos também na plateia, e o sorrisão dela, 6, 5, 3, 2 e 7 meses. Ela traz pra gente um pouco, né, disso de você ter filhos em momentos tão diferentes. Então, até fazendo link com essa coisa, né, de você ter um atípico e um filho típico. Como é que você... A sua questão, a sua treta como
equilibrar todas as fases no mesmo ambiente, né? Não tem Dentro de equilíbrio. casa. O meu mais velho tem 7 anos e tá na fase de alfabetização também. O meu de 7 meses, ele tá amamentando. Eu tô amamentando ele. Então, pra eu estar aqui hoje foi Eu imagino. Meu marido não foi trabalhar, ficou com eles com 5 sozinhos. Pra mim, ficar com 5 é tranquilo. Eu acordo, faço leitinho com chocolate, que todo mundo gosta. Mãe, eu gosto com bolinhas, o outro não gosta com bolinhas. E aí eu fico, ai meu Deus, eu tenho que esquentar o de um. O outro não quer com bolinhas. Aí eu fico, ai, pera. Meu marido não. Faz de qualquer jeito. Aí eu, Fábio, mas eles não gostam assim, eles gostam assim. Pode deixar que eu me viro. Mas não é se virar, tem que ser assim, desse jeito. O pior é que eles vão e comem sem bolinha, tudo igual. Aí eu olho e falo, Com a mãe. aquela carinha de palhaça, fica. Eu falo, pelo amor de Deus. Você falou do banho. Eu jogo 5 lá, eu vou. Lavo sua cabeça? Lavo a sua? Vai. Benjamin saiu? Vem Benjamin, Joaquim, Olivia, Valentim, Martin. Já coloco as 4 toalhinhas. O bebê, agora que já tá sentando, eu sento, vou dando banho nele. Já assim, já se limpou? Já se trocou? É assim, é um caos diário dentro de casa, assim. Mas espera, me conta, não foram nenhuma surpresa de 4, nenhuma surpresa de 3. É o mesmo pai? Todos do mesmo pai. Você escolheu as 5 vezes? 3. Ah, tá. 3 eu escolhi. Os últimos 2 foi uma surpresa. Surpresa assim, né? Mas você eu vai brinco brincar que no pelo menos parquinho sem estava tendo proteção. sexo em casa, entendeu? Então, isso já é um ótimo sinal. Foi assim, eu tava até contando pras meninas que o mais velho tinha 9 meses, eu engravidei do segundo. O segundo com 9 meses, eu engravidei da terceira. A terceira com 9 meses, eu engravidei do quarto. Sempre 9 meses? Sempre 9 meses. Eles têm 1 ano de 6 meses de diferença. Caramba. O quarto tinha 1 ano e 6 meses, eu já tava... Ai, não engravidei mais, Bom, positivo. Se cuidado daqui 2 meses. Não, eu já falei pro meu marido. Eu falei pro meu marido, eu falei, olha, se dos homens normais o canal é assim, o seu é assim. Então, assim, você vai cortar, você vai picotar. E daqui 2 anos, aí a gente conversa. Calma aí, você tá pensando... Não, daqui 2 anos a gente namora de novo. Porque assim... As pessoas falam, quando o Martin fizer 9 meses, cuidado, viu? Aí eu, não, amor, não tem cuidado. Não existe essa possibilidade. Falei assim, a terapeuta tá no número, no disque rápido do celular. No SOS, quando ele desliga, ele liga pra terapeuta. Exato. Não, porque é um caos, assim. 2 que vão de manhã pra escola. Aí eu volto da escola acabei de deixar, já tá na hora de buscar pra levar o outro pra escola. E assim, eu não tenho rede de apoio, só eu sozinha, e meu marido trabalha, então assim, a minha mãe trabalha, eu não tenho ninguém pra me ajudar. Então assim, desde que nasceu meu primeiro filho, eu faço tudo sozinha, não tenho ninguém, não tenho babá, nada. Tá doente? O que eu faço? Amor, volta pra casa que eu tenho que levar fulano pro hospital, e você fica... Quando eles ficam mais velhos, eles ficam já mais imuno... Ficam. Porque não é mais aquela coisa que... Ou os 5... Assim... Mais ou menos. Lá em casa, assim, o meu mais velho, ele não se alimenta, ele não come nada. Ele tem uma seletividade extrema. Desde a pandemia. O meu segundo filho nasceu na pandemia e ele tem uma seletividade enorme, assim. Ele não quer comer comida. Ele só come arroz, nuggets, hambúrguer. Não come carne, de jeito nenhum. Nem salada, nada. Os outros já comem até o reboco da parede. Uhum. Então, assim, eu até brinco com ele, eu falo, o bom é que, assim, de 5 é só 1, né? Que a gente tem que ter... que com a pediatra falou que com o tempo ele vai melhorando, vai mudando, né? Mas ainda assim, me culpo muito porque foi meu primeiro filho. Então, assim, não quer comer, tá bom, vai, come um nuggets. E minha mãe, mas é meu netinho. Assim, minha mãe é Deus no céu e minha mãe na terra pra ele, né? Se ele pudesse hoje falar assim, mãe, beijo, vou morar com a minha avó. Agora uma pergunta para você e para todas as mães de muitos que sentirem de responder. Dizem muito que o segundo filho já vai, né? Que é aquela coisa que nada igual o primeiro filho, né? Que é o puerpério denso e avassalador e tal. Que a partir do segundo a gente já sabe que passa e vai mais de boa. Vocês sentiram essa diferença grande do primeiro? Eu falo que eu nem tive puerpério, não tive nem tempo pra isso. A partir do segundo? Do segundo eu nem tive tempo. O primeiro foi aquela coisa, né? Tinha minha mãe, coitada. Os 5 ela pegou férias todos os anos pra me ajudar. Porque eu engravidei do primeiro em 2018.
Eu fiquei grávida de 2018 a 2025, praticamente. Direto, amamentando grávida. Amamentando grávida. Amiga, Então, vamos assim... tomar umas... Não pode tomar cerveja. Tomar um negocinho, daqui a pouco eu acho que... Você... Foi bem... Foi exatamente acho que tu assim. ainda nem caiu na terra, não é possível. Não, Eu acho que tu ainda nem... Porque, juro, eu escuto e falo, não é possível que ela está aqui em pé, sorrindo. É difícil. Vamos tomar um chá. E leve. E nessa leveza. Ela tá aqui assim, ó. Eu falo, gente, ou ela é feita eu de saí outra de espécie, casa. ela ainda não voltou. Ela eu ainda saí não de casa. aterrissou. Eu tô feliz porque eu estou fora de casa. Estou fora da minha bolha. Eu estou conversando com adultos. Eu não tô só. Você já se limpou? Você se limpou direito? Você tomou seu banho? Você lavou seu pé Eu direito? entendi Então, assim, eu tô toda conversando Tá com pessoas que estão me maravilhosa, entendendo, eu tô assim, em eu tenho que choque. gritar. A Patrícia também traz essa mesma questão. Ela tem 3, que eu já tô achando pouco 3 agora, tô achando pouquíssimo. Que também, mas que é um adulto, né? Um entrando tá começando a trabalhar, tal. Um adolescente e uma de 2 e 10 meses. É uma loucura, mas eu também achei que é pouco aqui. Ouvindo agora... Gente, eu vou falar amanhã é pra babá. minha vida. Beijo, babá. Gente, vira tá aí. fácil, vida tranquila. Banho em Eu tava casa. achando que era difícil, mas vida tranquila, leve, tô tendo, ultimamente. Parabéns primeiro, né? Mas a minha vida, ela tem 3 universos ali, né? Porque como cada um numa fase, tem o de 18, universitário, que é conversar sobre isso, faculdade, como tá divertida a vida. Pré-adolescente, gente, delícia. O de 10. Meu maior desafio. Meu grande amor, mas é desafiador. E um pequeno ser de 2 anos que estaria lá com o TT pendurada. Se elas estivessem aqui, elas estariam penduradas em qualquer lustre que elas vissem. Com certeza. Todos morando com você. os Todos 3. morando. Meu Guilherme maravilhoso, meu 18 anos, ele é minha rede de apoio. Ele super me apoia, me ajuda muito com os irmãos. Ele, acho que em casa, eu tenho um lugar de carinho, de afeto nas criancinhas, mas Guilherme ganha. Então, se você falar, quem que é mais amado dessa família? É o primeiro filho, assim, ele ajuda, ele é parceiro. Melhor coisa, para alfabetizar, é um outro filho. Então, assim, essa diferença de idade dá um retorno. Mano, resolvido, Não, assim. perfeito. Mas é bom, porque eu ponho Eu sempre ponho essa pilha. o meu do de vai ter quarteto. outro? Tem, Tempo. irmão. Mas tá uma diferencinha, porque um já vai ajudar a mamadeira, já vai, entendeu? Exato. E hoje, o Guilherme de 18, ele resolve. Eu não estudo para prova com o João. Ai, que delícia. João é difícil para estudar. Ama estudar, mas é difícil. O Guilherme tem paciência, resolve, ele entende, então ele senta e faz. Não tem essa preocupação, alfabetização nenhuma. Quando chegar a vez de Laura, vai ser João. Então a gente trabalha colocando todo mundo ali, ó, para poder resolver a vida. Né? Então a produção foi o quê? É o que? 7 anos de cada um, né? 7 anos de cada um. Nossa, eu acho perfeito. Eu acho que se eu fosse escolher um formato de família que não, o meu que tá, ó, fechou... Ia ser, eu acho que... Mas se você consegue, você esqueceu acha a do gente meio louco. bebezinho, você já pode ter o bebezinho de novo, outro já o quê? Já cresceu, já tem 7 anos, já passou da primeira fase, como é que chama? Primeira infância, que é quando a criança já criou Mas, ó, a personalidade, já criou tudo, já tá, entendeu? Já, opa, missão cumprida, vamos pro outro. Mas as fases nunca acabam, elas nunca acabam, é um negócio desesperador. Você fala, vence uma, aparece outra. E marido, ele costuma dizer uma coisa que é muito real. A gente nunca vai parar de criar filho. Porque, ó, o de 18 tá quase acabando, mas a de 2 começou agora. Então, o nosso serviço vai ser pra vida toda. Mas aí Porque, eu assim, acho que nunca- será que não é uma um trabalho coisa sem que fim. nem o pai de um filho só? Porque é isso, né? Eu vejo e reparo o tempo inteiro coisas difíceis acontecendo na vida de adultos e eu vejo aquela mãe senhorinha lá tendo sustos e acompanhando, né? Essa semana, putz, vi 2 mães de amigas segurando uma barra muito grande para essas minhas amigas e eu falo, cara, eu só vou direto na mãe. Porque o nosso sofrimento na nossa mãe às vezes dói mais do que, né? Com certeza. Aí eu falo, cara, é pra sempre, Pra sempre. mesmo. A mãe de 1, agora a mãe de 3, mãe de 5 também, nem se... Claro que a quantidade é muito maior, né? De BOs, mas também de Hoje eu tenho uma alegrias e disposição ali conquistas. pra estar com o de 18, consigo entender o que ele tá me falando. Ele traz as demandas da faculdade, fala, não tá tão distante assim, tá até perto, consigo lembrar. Mas quando chegar a Laura pra me contar da faculdade, eu vou ser uma senhora. Como eu vou contribuir com essa criança? Não vou, entendeu? mas a gente claro sabe que vai. a gente também vai ser Divertido. agora quando nossos filhos chegarem. Mas é desafiador, né? Ter 3 universos ali, a culpa ela persiste nos 3, porque você não é a mesma mãe para cada um. Você não consegue ser a mesma mãe para cada um, Sim. porque cada um demanda de você algo diferente.
E como eles estão em polos extremamente opostos, reforça o tanto que eu preciso ser diferente com cada um. Então, não é a mesma Patrícia que o Guilherme precisa que o João vai precisar. Tampouco a Laura. Então, a atenção que eu preciso dar para cada um é muito distinta. E nem todos eles conseguem entender porque eu sou diferente. Porque cada um tem uma necessidade diferente. Uhum. Meu pré-adolescente, ele demanda de mim uma atenção muito grande. Mas ele não entende que o meu amor por ele é o mesmo. Porque ele entende que a irmãzinha dele roubou todo o amor que ele tinha. Esses dias ele olhou pra mim e falou assim, mãe, você me ama só 2%. Porque tudo foi pra Laura. Falei, não foi, eu te amo. Ele falou, não, amor não se multiplica. Ele vai diminuindo. Dividindo. E pra ele essa divisão não encaixa. Nossa, com e aí 10 me anos. aperta isso de uma forma muito grande, me estrangula, sabe? E eu preciso ser dura, porque ele exige de mim uma dureza em alguns momentos, porque é o limite que a vida tá pedindo pra que eu colocar nele. E isso, em um papel materno, é doído. Sabe? Nossa, com certeza. E o Guilherme não, ele é parceiro, ele é bacana, ele senta, quer bater um papo comigo, mas eu tenho que falar, olha o mundo, vai ser difícil, filho, eu preciso que você tenha mais força, vai. E a Laura ali acontecendo e mandando na gente, porque ela chegou, porque a casa precisava de uma ordem, né? Muito homem ali, e ela resolveu colocar a gente pra viver pra ela. Maravilhosa. Você falou do preconceito, né? Que as pessoas na rua te olhavam com preconceito. E eu ouvi isso de uma amiga que acabou tendo o 3º filho sem querer. E ela fala que começou a sentir um preconceito muito, até linkando, né? Com os tipos de preconceito que você também trouxe, que você viveu. Se vocês viveram isso por terem muitos filhos. Porque uma amiga minha trouxe isso, falou, depois que nasceu, primeiro vem o susto, e depois você começa a entender que não te chamam mais para as festas, seus amigos não te chamam mais para ir nas casas deles, não tem carro que cabe a família inteira, não tem... Teve esse momento, ou existe, é real? É constante esse momento. Porque, primeiro uma notícia, né? Mas você fez o quê? O que todo mundo faz. Mas você fez tratamento? Não fiz tratamento, mas isso me tornaria mais mãe ou menos mãe? Então, assim, eu tinha vergonha de contar para as pessoas que eu estava grávida de quadrigêmeos. Hoje, até conversando com a Rê... Parece que você foi responsável, né? Tipo assim. Exato. A culpa é sua. Você que quis engravidar. Ok, eu quis, mas não, né? E que às vezes me chamam para as festas, né? Chamam as crianças. E aí, assim, eu tenho mães muito queridas que elas mandam mensagem, porque elas sabem que eu tenho vergonha. Assim, e eu não vou aparecer na festa com todo mundo. E a gente não corta a criança, sabe? A gente não se divide. Mas tem festa de um, tem festa do outro. Vai um para cada... Não, ou vai todo mundo ou não vai, a não ser que seja festa só de criança e que eles tenham idade para isso. Então, assim, algumas mães mandam mensagem, Pri, mas olha, a gente tá chamando, mas é pra vir a família inteira, tá? O quarteto tá convidado, ou a Cacá também, ou os meninos também, as meninas. E eu me sentia extremamente excluída e insegura, assim. Eu demorei pra voltar a ter contato com a família. Com a sua família? Com a minha família. Com medo de incomodar? Gente, porque, gente, é muito barulho, é muita bagunça, e eu sempre fui controladora, pra vocês terem uma noção, quando a Cacá nasceu, eu em trabalho de parto, fui lá, não, ascendente escorpião de jeito nenhum, virginiana, coisa, doutor, seguinte, vamos, para tudo, você já almoçou? Vai almoçar, você volta só depois das 14, tá? Porque vai ser Capricórnio, mais tranquilinho, pé no chão. Às 14h07, Catarina nasceu. Só que, assim, eu não podia fazer isso. Não dá. Por mais que eu queira, não dá. Né? E eu preciso entender que tudo bem não dar. Mas eu me incomodo com o barulho, eu só... Incomoda de incomodar os outros. Exato. Da bagunça. Porque, gente, é um aniversário diário. Eles são, assim, fofos, sozinhos. Mas assim, se tivesse os 5 aqui, eu ia ter 2 brincando de Tarzan, o outro ia estar ali fazendo gracinha, o outro cutucando o outro, a outra falando, para! É o dia inteiro, né? E assim, a gente não tá bem todos os dias. Não. Né? E às vezes você vai, e aí a pessoa que te convidou também não tá bem, né? E você fica ali. Então assim, eu tive muito
disso. Nossa, tá com De a se família. isolar. Que loucura. Muito. Porque eu fico imaginando, né? O choro da minha filha me incomoda de um jeito em casa, mas se eu tô no meio do avião, ele me incomoda muito mais, porque eu fico incomodada de estar incomodando. E acho que na maternidade atípica isso também, não sei se dosa em algum momento e você entende que quero que todo mundo vá pra... Porque o que importa é a minha criança, ou... Na maternidade atípica, assim, que eu falei, né? A minha família, ela virou um time, assim, a minha família é uma família muito unida. Então, eu acho que quando entendeu que, né, aconteceu um ano de UTI, muita coisa acontecendo, então todo mundo se uniu muito com a gente. Então, eu me senti muito acolhida. Por isso que eu acho que eu não senti preconceito. Quando você tem na sua família um escudo, quando você sai na rua e alguém te olha estranho, tipo, dane-se, sabe? As pessoas mais importantes estão aqui. Na adoção, já veio nesse espaço de é isso aí, é uma gritaria, é uma festa, é uma loucura. E as pessoas te olham e falam, foi você que escolheu. E foi a gente que escolheu mesmo, né? Só que eu acho que as pessoas não entendem mesmo como que você escolheu. Uma loucura você ter escolhido isso. No início, principalmente, era mais louco, era muito... Eu contei pra ela que um dia eu entrei na cozinha e tava uma bebendo adoçante, porque ela não sabia o que era adoçante, e ela já chegou sem noção do que podia, mas só que ela tinha altura para pegar. E a gente também não tinha uma casa preparada para crianças típicas, a nossa casa era preparada para crianças atípicas, então assim, até a gente se entender como pais de crianças típicas... A minha família não entendia. A minha mãe me ligava no início e eu falava, peraí. Ela, eu não consigo mais falar com você. Eu falo, mas é porque eu realmente não tô conseguindo fazer nada. E ela me deixa muito tranquila agora, porque quando eu tô com uma, eu sou a melhor mãe do mundo. Eu sou muito paciente. Quando juntam as 3, a minha paciência acaba em segundo. Quais as maiores alegrias hoje na vida de vocês dentro da maternidade? Ter a casa cheia, né? Aquele barulho que enlouquece todos os dias, mas é aquele barulho, né? É tudo meu, né? É tudo ali, né? Aquela festa diária, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, né? Olhar e falar, nossa família formou, né? Tá formada, mas eu acho que, em especial, assim, no nosso caso, no meu caso, quando eu olho as meninas, assim, né, como elas chegaram e como elas estão, a Malu, né, o tanto de coisa que ela viveu e como ela tá, ela é feliz, a gente foi na roda gigante, ela ria. Eu fico, poxa, ela passou por tanta coisa, sabe? E as meninas também, e como hoje elas estão tendo tudo que elas precisavam, que era afeto. Então, assim, quando eu olho e vejo, assim, elas cheias de afeto, cheias de avós, cheias de, né, gente, de amor, eu falo, cara, que lindo essa transformação que elas fizeram na nossa vida, em primeiro momento, mas a gente também está proporcionando isso a elas, a todas tiveram as suas histórias difíceis, né? Então, acho que Cada maternidade é um universo, uma realidade construída diariamente entre uma mãe e sua criança. Respeitar e acolher as particularidades de cada maternar é algo mais do que necessário, porque assim conseguimos aprender com as nossas diferenças e nos fortalecer como mulheres acima de tudo. A gente quer agradecer muitíssimo a presença da Priscila e da Renata. Foi realmente incrível conhecer as histórias de vocês. Eu tenho certeza absoluta que foi inspirador, não só pra gente, mas pra todo mundo que assiste o 1001. Muito obrigada. E a gente quer agradecer também, é claro, a nossa plateia 1001 pela presença no episódio de hoje e todas vocês que nos acompanham aí do outro lado da tela. E semana que vem a gente se vê no Teatro Municipal. Episódio 100. Vocês estão loucas pra saber quando vai ao ar? Episódio 100 semana que vem. Chegou. Esse é o 99. Até lá.